Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso 9º episódio da série Encontro com Deus, onde nós estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os capítulos 25, 26 e 27. Vamos ler em nome de Jesus. Símiles e lições morais. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam: suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como as maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias do ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda dos ossos quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aí é pra gente não ficar enfiado dentro da casa dos outros. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado é pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar num canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Como a neve no verão e como a chuva no tempo de colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como andorinha no seu vôo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés é sofrer dano, assim é mandar mensagem por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro se fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a tolice. Você viu
alguém que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está a caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar até a boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Então não é pra gente curiar a treta do próximo. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próprio e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas, a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o seu coração, para quem eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso é a esposa briguenta, e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a sua mão. O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Olha o perigo da soberba, né? Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido,
aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar as suas servas. Então, o que eu aprendi aqui, né? Que é pra gente ter parcimônia nas coisas, pra gente ter temperança, né? Então, aqui fala para não comer muito o mel, pra gente não enjoar. Então, também serve pra gente, né? Fala pra gente não ficar enfiado na casa dos outros, pra pessoa não enjoar da gente. Então, para não fazer nada em excesso, pra gente não enjoar e não enjoar as pessoas, né? Fala também aqui sobre a ira, né? A inveja, para a gente resistir à inveja, para ter cuidado com o tapinha nas costas, né? Então vale muito mais o amigo sincero, que é aquele que fala os seus defeitos, que aponta os seus defeitos, do que aquele que dá tapinha nas suas costas, né? Então, o livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria, tá? No próximo episódio, a gente vai chegar ao fim dessa série, que a gente vai ler os capítulos 28, 29, 30 e 31, serão 4 capítulos, e onde a gente vai finalizar a leitura do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha, e até o próximo episódio.